Muito bem, nós tivemos aí um pequeno contratempo com a tecnologia, mas vamos retomar aqui o estudo bíblico sobre santidade. Nós estávamos conversando que são dois os trechos bíblicos que são relevantes sobre o estudo sobre santidade. O primeiro texto é de Jeremias 29:13, que eu pedi para vocês colocarem a referência aí, que vocês vão memorizar durante a semana, em Tiago capítulo 4, versículo 8. E eu havia dito que esses dois trechos, eles nos ensinam que Deus deseja nos libertar do poder do pecado. Pedi a você que anotasse, essa frase: Deus deseja libertá-lo do poder do pecado. Todos nós sabemos que estamos debaixo da lei do pecado que opera em nossos membros, mas por causa de Jesus Cristo, aqueles que pela fé o receberam como seu único e suficiente Salvador, eles não estão mais debaixo da escravidão do pecado, porque a Bíblia vai nos ensinar que Ele nos libertou. Quem sabe me dizer o que diz João capítulo 8? João capítulo 8, versículo 32. Procura para mim, por favor. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 32. O que é que esse versículo nos ensina? João 8, 32. Se você quiser participar anotando aí no grupo, aqui no Facebook, você pode ir anotando também, fazendo alguns comentários ou algumas perguntas que eu for fazendo, tá bom? Então, quem é que sabe me dizer o que diz João 32? Anota lá para mim, ou digita lá. João 8, 32. A Bíblia nos afirma que quando pela fé recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, porque o Senhor nos libertou. Então, o que diz João 8, 32? Deixa eu ver aqui se alguém... A Bruna escreveu aqui: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso mesmo, Então, eu quero que você escreva aí no seu caderno: que verdade é essa que nos liberta? Pode escrever. Que verdade é essa que nos liberta? Muito bem, essa verdade que nos liberta, a resposta é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? É Jesus Cristo. Como que eu sei que é Jesus Cristo? Não estou deduzindo. Leia comigo o versículo 36. João 8, 36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, veja que interessante, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Desse modo, meus irmãos, a resposta é Jesus Cristo. Então preste atenção. Não é a religião que nos liberta da escravidão do pecado, embora algumas pessoas pensem desse modo. Não é a igreja que me liberta da escravidão do pecado. Não é a minha denominação. Não são as minhas boas obras. Não são os rituais praticados pela igreja. Nem o batismo, nem a ceia. Algumas pessoas chamam Eucaristia. Não. Os rituais praticados por uma igreja não podem libertá-las do pecado, da escravidão do pecado, nem mesmo as suas virtudes, ou seja, os seus predicados morais, também não pode te libertar da escravidão do pecado. Então, essa verdade que nos liberta da escravidão do pecado é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos libertar verdadeiramente dessa escravidão. Desse modo, aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente
Salvador, eles não são mais escravos do pecado. Eles foram libertos. Veja o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 6, versículo 18. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 18. Diz assim: e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora eu quero que você escreva no seu caderno esse versículo. Pode escrever, não tenha pressa. Romanos capítulo 6, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então escreve, por favor, esse versículo. Então, a Bíblia nos ensina que Deus, Ele deseja me libertar da escravidão do pecado. Deus deseja isso. E através de Jesus Cristo, Ele já nos libertou. Amém? Através de Jesus Cristo, Ele já nos libertou dessa escravidão. É o que diz aí Romanos capítulo 6, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Hoje, você que recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não é mais escravo do pecado. Você não é mais. Porque você conheceu a verdade que liberta. E não foi a sua igreja, não foi a sua religião, não foi a sua denominação, não foram suas boas obras, não foi o seu batismo e nem qualquer outra virtude ou boa obra. A única pessoa que pode libertá-lo do pecado, da escravidão, é Jesus Cristo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. E quando nós vamos para Romanos, ele reforça isso, que nós somos libertados do pecado, somos livres, e agora eu e você fomos feitos servos da justiça. Olha que interessante. Por isso que esses dois versículos que vocês vão memorizar, vocês terão uma semana para memorizar Jeremias 29, 13 e Tiago 4, 8. Por isso que esses dois versículos, eles são tão preciosos e eles são tão importantes para esse estudo sobre santidade. Não é verdade? Deus quer mais. Deus quer santificá-lo. Mas você também precisa querer. Deus quer libertá-lo. Ele já libertou alguns de vocês da escravidão. Agora vocês não são mais escravos do pecado. Vocês são servos da justiça. E todos nós que fomos libertados entramos num processo de santificação. Deus também quer santificá-lo. Mas você também precisa querer. Deixe-me provar que Ele deseja a tua santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22 agora. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Olha que interessante que diz esse trecho. Agora, porém, libertados do quê? Do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados
em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Mais um trecho bíblico que fala que fomos libertados do pecado. Aquele outro trecho que nós havíamos lido nos ensinou que nós fomos feitos servos da justiça, né? Romanos 6,18, servos da justiça. Esse trecho aqui fala que nós não fomos feitos, esse trecho fala que fomos transformados agora em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. Então, meus irmãos, Deus, Ele deseja a tua santificação. Foi por isso que Ele te libertou da escravidão do pecado, para que você vivesse como servos de Deus, servos da justiça. Deus deseja a sua santificação, mas você precisa querer. Por isso que vamos voltar para o texto de Jeremias 29. O que diz Jeremias 29, versículo 13? Vocês me procurarão e me acharão, se vocês me procurarem de todo o coração. Você precisa querer, meu irmão. A santificação, ela não acontece de um dia para o outro. A santificação na vida de um servo de Jesus, de um servo de Deus, não acontece no estalar de dedos. Você precisa querer, e você precisa querer buscar isso, e você vai buscar isso em Deus. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão, se vocês me procurarem de todo o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele aproximará de vocês. Chegue-se a Deus, e Ele chegará a vocês outros. Então você precisa querer. Então eu desejo procurar, buscar a santificação. E esse desejo, meus irmãos, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cultivado. Esse desejo genuíno de servi-lo em santidade, de servi-lo em santificação. Se é isso que você deseja, então esse estudo vai ser para você. Agora, se você está apenas cumprindo tabela, vai ser muito enfadonho esse estudo, né? De acordo com 1 de João 3,3, todos os salvos devem ter um profundo desejo pela santidade. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Não é sobre perfeição que nós estamos conversando. Nós estamos falando sobre santidade. E você vai entender o que é santidade no decorrer dos estudos. Vamos estudar os versículos, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos aprender. Então, todo salvo, 1 de João 3,3, lá vai dizer que todo salvo deve ter um profundo desejo pela santidade. Desse modo, todos nós podemos agradar a Deus se nós tivermos esse desejo, né? Se nós cultivarmos isso no nosso coração. Você precisa cultivar isso no seu coração, você precisa pensar sobre isso. Veja o que a Bíblia ensina no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Abra sua Bíblia, por favor, e eu vou pedir a você que anote a primeira palavra que aparece no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A primeira palavra que aparece, 12, 14. Hebreus 12, 14. Na revista atualizada,
A primeira palavrinha que aparece aí é segue. Segue a paz com todos e a santificação. Essa palavrinha segue, ela está relacionada à paz. Essa palavrinha segue também está relacionada à santificação. Então nós poderíamos dizer: segue a paz com todos e segue a santificação. Ok? E o sentido dessa palavrinha segue quer dizer esforça-te. Então, o que depender de vocês, você deve se esforçar para viver em paz com todos os homens. E você deve se esforçar para viver em santidade. Sem o qual, diz o trecho aí ainda, né? Sem o qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos e a santificação, né? Segue a paz e segue a santificação, ok? Então nós devemos nos esforçar. Então a Bíblia nos encoraja. Deus deseja nos libertar e alguns de nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, ok? Nós somos libertados. Então, se você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você é livre da escravidão do pecado. Você agora é servo de Deus, né? Você foi transformado em servo de Deus. Isso não quer dizer que agora você é perfeito. Não. Você vai entrar num processo de santificação. Aí, nós entramos no segundo ponto que nós abordamos essa noite. Deus deseja a sua santificação. E você? Será que você tem tanto desejo por esse assunto? Por isso que nós estamos vendo, e os trechos bíblicos que nós estamos estudando, ele declara isso de maneira muito contundente. Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Foi apenas uma aula introdutória, né? Nós temos aí grandes desafios pela frente, bastante material bem gostoso para ser estudado, né? E esse estudo sobre santidade vai durar aproximadamente umas 4 aulas, ok? Depois que nós terminarmos esse tema santidade, nós vamos estudar um outro assunto, porque eu não tenho planos de parar os estudos bíblicos, né? Aqueles que querem aprender, entre em contato comigo, eu vou adicionar você no grupo. Algumas aulas que eu vou transmitir vai ser no privado, nem todas vão ser transmitidas online, tá bom? Então, se você está ouvindo, você não me falou ainda, fala comigo, eu vou adicionar você no grupo. Se você não está no grupo, é que você não falou comigo ainda, tá bom? Então, o que foi que nós aprendemos? Vamos recapitular rapidamente? O que foi que nós aprendemos? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus deseja libertá-lo da escravidão do pecado. Isso foi a primeira verdade que nós aprendemos, ok? Deus deseja libertá-lo da escravidão do pecado. Também nós aprendemos que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós aprendemos que verdade é essa que nos liberta. Quem é que nos liberta? Nós aprendemos que é Jesus Cristo, de acordo com João 8,36. Não é verdade? João 8,32 afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 32 afirma isso. João 36 reconfirma: se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres, né? Em terceiro lugar, nós aprendemos que nós não somos mais escravos do pecado. O que foi que Deus fez conosco? Alguém se lembra? Nós usamos 2 trechos, né? Nós usamos Romanos capítulo 6, 18 e o Romanos 6, 22. Você deve anotar aí para você não esquecer. Eu vou anotar aqui também. Romanos 6, 18 e o Romanos 6, 22, né?
Esses dois versos afirmam para nós que Deus fez de nós, né, servos da justiça e servos de Deus, né? Você não é mais escravo do pecado, você é servo de Deus, você é servo da justiça. Nós também aprendemos nesta aula introdutória que Deus colocou no coração do homem um desejo de conhecê-lo, né? Deus colocou no coração do homem um desejo de conhecê-lo, né? Por isso que Jeremias 29:13 e Tiago 4:8 prova isso. Então, se eu lhes perguntasse quais são os dois versículos principais que provam que Deus deseja que nós venhamos conhecê-lo mais em santidade, quais são os dois versículos que você citaria? Você deveria citar Jeremias 29:13, né, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, né? E Tiago 4:8: aproxime-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês, né? Também aprendemos que a santidade deve ser buscada, nutrida e cultivada, né? O seu pastor, por mais que ele se esforce pela sua alma, ele vela por você, né? Os pastores, os bons pastores velam pela alma das suas ovelhas. O seu pastor não pode buscar a santidade por você, viu, meu irmão? Você deve nutrir isso no seu coração, tá bom? Talvez a sua esposa seja uma mulher temente a Deus, ela também não vai buscar a santidade por você. Você deve buscar. Talvez você tenha filhos na igreja, né? Pais na igreja. Essas pessoas da igreja, elas não podem fazer isso por você. Santidade é algo que nós buscamos na nossa individualidade. É pessoal. Vocês me procurarão e me acharão, se procurarem de todo o coração. Então a santidade, ela deve ser nutrida no coração de cada cristão. Lógico, o pastor, né, o marido, a esposa, os filhos, os pais podem incentivar, mas se não houver esse desejo no coração de cada cristão, eles vão voltar a se escravizar novamente, mas eles são livres, né? É como que se ele tivesse um senhor que o algemasse naquele lugar que ficavam os escravos, né, a senzala, e debaixo de um jugo pesado, o senhor do mal, né, os forçava a viver de maneira tão desumana. Aí foi um senhor bom e que os liberta daquela senzala, daquela condição tão deplorável, e esse senhor do bem diz: agora vocês são livres para me servir. E essa pessoa que outrora era escravo sai para a sua liberdade, ela sente saudades daquela escravidão, e ela volta para a senzala, embora as algemas já estivessem abertas e as correntes quebradas, mas ela volta naquele quartinho escuro e ela fica lá enclausurada como se ela fosse escrava, mas ela é liberta. Então a santidade é algo pessoal. Se você não tiver esse desejo de buscar a santidade, ninguém vai poder fazer isso por você, ok? Então nós aprendemos que a santidade deve ser buscada, nutrida e cultivada. E para nós encerrarmos esse primeiro encontro, nós aprendemos que a Bíblia exorta os cristãos a se esforçarem para serem santos, né? Santidade não é um ato único. Santidade é um processo. Ela é diária. A santificação é diária. São todos os dias, né? Você deve procurar isso. Você não vai produzir sem Deus, ok? A santidade nós alcançamos em Deus. É na nossa relação com Deus. É na nossa intimidade com Deus. Até nós vamos estudar, um dos estudos nós vamos abordar
quais são as ferramentas que Deus nos dá para nós nos santificarmos, né? E nós vamos ver que a principal ferramenta que Deus nos dá para nós nos santificar é a palavra dele, né? A palavra dele é a verdade também, né? E é a palavra dele que me santifica. O Salmo 119, versículo 11, diz exatamente isso, né? Salmo 119, 11. Guarda tua palavra no coração, para eu não pecar contra ti. Então nós temos também as ferramentas que Deus usa. Deus usa a palavra dele, né? Muito bem, quero agradecer a presença de todos vocês nesse nosso primeiro encontro. Espero que você tenha anotado o que eu pedi a você, tá bom? Porque durante a semana, na quinta-feira, tá bom? Você que está fazendo parte desse grupo, eu sei que tem várias pessoas assistindo e outras vão assistir, mas para o grupo que está participando, que me pediu, você pode ainda pedir, eu vou mandar uma provinha para você, tá bom? Na quinta-feira, você faz a provinha, vai ser mais ou menos 6 perguntinhas, 6 ou 7 perguntas, você responde de acordo com aquilo que você aprendeu, vou mandar na quinta-feira. E aí, durante a aula, na próxima sexta-feira, tá bom? Aí nós vamos conversar um pouquinho sobre as perguntas da provinha e vamos ver se você foi bem ou não, tá bom? Espero que você tenha anotado o que eu pedi. Então vamos terminar com uma palavra de oração, para que Deus possa abençoar e dar um grande apetite para você, de querer se alimentar aí da palavra de Deus, tá bom? A Juliana está me ajudando, ela na verdade ela estava no escritório dela e ela veio me socorrer aqui porque a minha internet aqui para mim tinha parado, mas algumas pessoas haviam dito que não tinha dado nenhum problema, mas como eu estou acompanhando para ver se vai ter algum probleminha, para mim tinha algum problema, mas não tinha, né? Ela veio, ela está aqui me ajudando, obrigado. Ela vai orar, pedindo a Deus que abençoe os irmãos que estão nesse estudo, tá bom? Pastor, como que eu sei se eu estou no estudo? Eu já criei um grupo. Então, se você não está no grupo, então você ainda não está fazendo parte desse grupo de pessoas estudando. Eu sei que você está assistindo, mas pode ser que você não esteja participando do grupo. Me avisa, pastor, o senhor não me incluiu, me inclua lá. Eu quero também participar, eu quero fazer todas as tarefas, porque eu estou interessado em buscar, em cultivar a santidade, já que eu aprendi que ela é pessoal e eu devo querer isso, haja vista que Deus quer, tá bom? Então a Juliana vai orar, agradecendo a Deus por esse nosso primeiro momento. Vamos orar então. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos preparou para que pudéssemos estar estudando mais a Tua Palavra e principalmente para buscarmos em nossas vidas a santificação, Deus, para que possamos ter vidas que agradam ao Senhor. Abençoe todos aqueles que estão participando desse estudo bíblico, que o Senhor possa estar trabalhando nos vossos corações, encorajando, fortalecendo, desafiando e firmando, Deus, cada um nos caminhos do Senhor. Abençoe a nossa noite, a noite de cada um também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenham todos uma boa noite e obrigado pela participação de vocês. Até o próximo estudo.